no Discovery Science. Quase sempre tratamos nosso corpo como algo corriqueiro. Mas sob pressão, o corpo nos mostra o quanto pode ser extraordinário. Essa máquina complexa é fruto de milhões de anos de evolução. Tão intrincada que ainda nos assombramos com a quantidade de coisas que acontecem dentro de nós. É um mundo oculto, mas que hoje podemos explorar em 3 dimensões como nunca antes. As sensações nos mantêm vivos e nos permitem ver, ouvir e tocar nosso mundo. Elas começam sob a nossa pele. Mais de 1 milhão de minúsculos sensores nos alimentam com dados originais. E através de 72 quilômetros de fibras nervosas, respondemos a uma velocidade extraordinária. Nossas sensações nos avisam do perigo. Quando somos atacados, elas são nossa primeira linha de defesa. E elas nos permitem realizar feitos extraordinários. Sensações podem salvar a nossa vida quando somos testados nos nossos limites. O corpo humano, testando os limites. Sensação. Devagar, vento de 30 nós. Nas garras de uma tempestade, um piloto comanda uma máquina de 7 toneladas com precisão impecável. Para que isso seja possível, o sistema sensorial do corpo trabalha no limite. Uma câmera da Guarda Costeira Americana filmou 2 rapazes enfrentando a morte. No litoral do Oregon, eles ficam isolados por causa das correntes violentas e a maré está subindo. A gente estava a uns 400 metros da praia e nadamos 1 hora para chegar até uma pedra. Estava ficando exausto. Pensei que eu fosse morrer, fosse me afogar. Eu não acreditei. Sua única esperança é um helicóptero. Pode subir. 9 milhões de dólares de pura tecnologia. Estou tentando contato visual. Mas com ventos açoitando o helicóptero, para os rapazes o que importa é um mecanismo muito mais complexo do que qualquer aeronave. 500 mil de microsensores ligados a um dos sistemas de comunicação mais sofisticados do planeta. Você vai encontrá-los sob a sua pele. Somos equipados com uma floresta de dispositivos fantásticos, inclusive receptores do tato sensíveis o bastante para sentir a batida da asa de uma mosca. Para salvar os meninos, o piloto Matt Gringert precisa que todos os seus sensores estejam em alerta total. Soprava um vento de 30 nós e era um lugar cheio de pedras. Era uma situação difícil. Muito estressante. São 2 rapazes, parece que um está inconsciente. Cada centímetro quadrado das mãos de Matt contém cerca de 90 sensores do tato. Alguns próximos da superfície registram o menos contato. Outros são mais profundos e medem a pressão mais forte e contínua. Através de uma rede neural, eles enviam sinais ao cérebro de Matt. Numa fração de segundo, o cérebro sinaliza os nervos motores, desencadeando o movimento preciso das mãos nos controles. 4.000 nervos comandam cada uma das mãos enquanto o piloto mantém o helicóptero firme acima das pedras. Ao mesmo tempo, os outros sensores estão bombardeando Matt com informações. Vamos descer, mantenha a posição. Ele tem de ler os dados de uma dezena de instrumentos e prestar atenção no horizonte. Mantenha. Ele tem de ouvir o tripulante que está vendo o que acontece lá embaixo. Vamos descer. Força total. Em meio a tudo isso, o sistema sensorial de Matt tem de calcular e equilibrar altitude, velocidade e posição. Firme. Isso significa uma performance melhor que a de qualquer computador do Para planeta. trás, devagar. Pronto, estamos sobre o alvo. Nós ainda não temos uma máquina que consiga fazer todas essas coisas ao mesmo tempo e ainda avaliando o resultado de cada uma delas. À direita, 30, 4, 15. Para trás, devagar. Isso mesmo.
velocidade dos sinais nos nervos de Matt é crucial para suas ações. Aí mesmo, perfeito. Ela não deixa que o socorrista bata contra as pedras. Isso mesmo, mantenha a posição, mantenha a posição. Mantenha! O mais surpreendente é a estrutura nervosa que torna essa velocidade possível. Nossos nervos são feixes de células finas, algumas com mais de 80 centímetros de comprimento, e que transportam sinais do e para o cérebro. Da mesma forma que o isolante protege uma fiação elétrica, uma capa de gordura envolve os principais nervos. Essa camada de gordura impede que os sinais interfiram um no outro e permite que eles disparem pelo sistema nervoso de Matt a mais de 400 km por hora. Devagar, recue. Atrás, devagar. Cuidado para não balançar. À esquerda. Esta é a parte mais complicada da operação, quando o socorrista fica pendurado próximo das pedras. Os nervos de Matt funcionam com tamanha rapidez e seu toque é tão preciso que ele pode fazer ajustes minúsculos sem pensar. Ele está agindo por instinto e através de sensações que são mais rápidas que nosso pensamento. É algo que todos nós fazemos, todos os dias, e que nos permite criar música, arte e salvar vidas. Socorrista e sobreviventes estão embaixo do helicóptero. Firme. Muito bem, Ingrid. Muito bem. Eles arriscaram a própria vida para me salvar e saímos de lá todos sãos e salvos. Se não fosse por eles, provavelmente não estaria vivo. A floresta de sensores do tato nos permite responder instantaneamente ao que está acontecendo à nossa volta. Mas eles não têm uma distribuição uniforme sob a pele. As mãos têm 100 vezes mais sensores por centímetro quadrado do que a parte posterior das pernas. Eles estão onde mais precisamos deles. Se o tamanho dependesse da sensitividade ao toque, nosso corpo seria algo assim. A língua e os lábios teriam o dobro do tamanho. As mãos, os dedos e os pés também. Outras sensações obedecem a uma distribuição diferente. Há uma maior densidade de sensores de calor nas pontas dos dedos, nariz e, surpreendentemente, nos cotovelos. Espalhados pelo corpo humano em todos os segundos do dia, os nervos levam sensações ao cérebro. Mesmo quando não percebemos, esses sinais controlam como os nossos corpos funcionam. Quando está calor, sensores e nervos trabalham juntos para nos manter vivos. No deserto australiano, a temperatura pode chegar a 54 graus. Não é um bom lugar para ficar isolado. Mas foi o que aconteceu com Matthew McGaw e sua filha Shannon, a mais de 160 quilômetros da cidade mais próxima. Está tão quente que um pedaço de carne deixado ao ar livre estaria assado em menos de 4 horas. Mas Matthew e Shannon continuam vivos depois de 8 dias. Momentos depois da pane do motor do carro, seus corpos entram em ação para manter a temperatura interna em 37 graus. Tudo graças a centenas de milhares de minúsculos sensores de calor e o sistema de refrigeração que eles colocam em funcionamento. Quando a pele aquece acima de 34 graus, sensores avisam o cérebro. O termostato central recorre a outros nervos para começar o processo de resfriamento. Uma hora depois, os dois estão transpirando abundantemente. Não existe maneira mais eficiente de resfriar o corpo. Abaixo da pele existe mais de 1 milhão de minúsculas glândulas sudoríparas. Quando o corpo esquenta, os vasos sanguíneos se dilatam, levando o sangue e o calor mais rapidamente para a superfície da pele. As glândulas sudoríparas extraem a água do sangue e a liberam para o exterior. À medida que evapora, a água resfria o corpo. Em condições normais, produzimos cerca de 1 litro de suor por dia. Mas em casos extremos, essa quantidade aumenta muito. Enquanto corre, esse sujeito está produzindo muito calor.
E mais, a temperatura da sala também está aumentando. A quantidade de suor que você está produzindo e, mais importante, que está evaporando, permite que você libere a quantidade de calor. Perca a quantidade de calor do corpo que o exercício está produzindo. A produção de suor não está aumentando, o que sugere que no momento você está transpirando o máximo. O homem está próximo do limite máximo de transpiração. 2 litros por hora. Mas a água tem de vir de algum lugar. O corpo humano é feito de 75% de água. Para sobreviver, nossos órgãos vitais precisam da sua porção do líquido. Normalmente sobra o suficiente para o sistema de refrigeração, desde que o corpo esteja sempre abastecido. Após 4 dias no deserto australiano, a água de Matt e Shannon acabou. A perda de apenas 3% da água do corpo já pode causar cólicas, dor de cabeça e desorientação. Eles estão tão desidratados que começam a ter alucinações. O próprio calor engana a mente. Tentando manter a cabeça centrada na sobrevivência, em sair dali, nas coisas que você tem que fazer e tudo mais. Agora seus corpos têm de reagir à perda de água. Para manter os órgãos vitais abastecidos, o cérebro reage de uma forma surpreendente. Sobrepondo-se ao termostato do corpo, o cérebro dá a ordem de parar a transpiração. As glândulas sudoríparas secam. Em seguida, os nervos avisam outras partes do cérebro para devolver água ao coração, aos pulmões e aos rins. O sangue engrossa e coagula. A água é absorvida do intestino grosso, causando prisão de ventre. Até os olhos ficam secos. Choramos juntos, pensando se estaríamos vivos para o Natal. Se Shannon veria a mãe novamente, essas coisas. E se tivéssemos umidade no corpo, haveria muitas lágrimas, mas não caiu nenhuma. É ruim quando a boca fica tão seca. Você não consegue engolir porque não tem nenhuma saliva. A língua fica parecendo um tijolo dentro da boca. Shannon e Matthew estão quase desfalecendo. Mas em vez de cozinhar sob o sol, eles se mantiveram vivos durante mais de uma semana, graças à rede de sensores que têm sobre a pele. Eles sobreviveram porque o corpo equilibrou a necessidade de água e a necessidade de baixar a temperatura. Seus cérebros desencadeiam um último instinto. Eles conseguem se enterrar, isolando o corpo do calor do deserto. Foi o bastante para salvar suas vidas. Eu saí do chão, agitando os braços, pulando desesperado. E no carro havia bastante água fresca da chuva. Foi muito bom. Eu bebi uma lata cheia, virei direto de uma vez, mas foi muito bom. Água da chuva, fresca, fria, limpa, fantástica. A reação do nosso corpo à temperatura pode representar a diferença entre a vida e a morte. De todas as sensações, a que a maioria de nós prefere não sentir é a dor. Mas a dor é fundamental. Sua função é um dos maiores mistérios do corpo humano e agora ela está começando a ser desvendada. Amy Racina estava escalando sozinha nas montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, quando tropeçou. Ela pisou em falso e caiu 20 metros, batendo em cheio contra a rocha. Na queda, ela fraturou o pé direito e a tíbia. O joelho direito separou-se em 4. A perna esquerda partiu-se entre a coxa e o quadril.
Imediatamente, o sistema nervoso de Amy entra em ação, disparando sinais de dor da pele rasgada e ossos partidos. A dor existe para nos proteger, alertando o cérebro de que houve lesão. Todo ferimento desencadeia reações químicas nos sensores da dor. Eles liberam sinais elétricos para o sistema nervoso que chegam até o cérebro. Os nervos da dor funcionam mais lentamente que os outros. Os sinais que transmitem a dor indistinta e pulsante são tão lentos que sentimos o intervalo entre a lesão e a dor consequente. Esse intervalo nos proporciona instantes preciosos para podermos escapar da causa da dor antes de sofrer todo o seu impacto. No cérebro, a dor funciona de uma forma diferente das outras sensações. Os sentidos são processados em áreas específicas: visão, audição, tato. Mas se a dor pudesse ser mostrada, sua visualização seria algo assim. Ela é processada em várias partes do cérebro e as áreas ativadas diferem de pessoa para pessoa. A dor é uma percepção. Está no cérebro. É a interpretação do cérebro para um ferimento. E por isso é tão diferente de uma pessoa para a outra. A analogia que gosto de fazer e que torna isso um pouco mais claro é de duas pessoas olhando um quadro. Uma pessoa diz que é lindo e paga 20 milhões de dólares por ele. A outra olha, não entende e vai embora. A questão é que a experiência da dor tem um componente emocional e é a variação no componente emocional o que dá o tom e altera a percepção que a pessoa tem da dor. Todos sentimos a dor de forma diferente. Depende de quem somos e do que estamos fazendo. Quando despertou depois da queda, Amy Racina esperava sentir dores terríveis. Mas nos casos extremos, nosso sistema nervoso é capaz de realizar um truque impressionante. Olhei para as minhas pernas. Havia um buraco enorme no lugar do joelho direito. Eu não conseguia mexer nenhuma das pernas, mas, surpreendentemente, não senti dor. A lesão foi registrada, mas não o desconforto da dor. No impacto, os sensores de dor de Amy dispararam. Os sinais não correm direto para o cérebro. Eles passam pela medula espinhal. No interior das vértebras, eles atravessam um portal. Entranhado no tecido que tem consistência de gelatina, ao ponto de encontro entre dois nervos conhecido como sinapse. Saltando um minúsculo intervalo, o sinal passa de um nervo para o outro, subindo a coluna em direção ao cérebro. Essas conexões têm uma propriedade especial. Elas podem ser desligadas. Isso dá ao cérebro um poder impressionante. Para suprimir a dor, o cérebro ordena a liberação de endorfinas. Elas descem até as conexões na coluna espinhal e recobrem a sinapse, impedindo que os sinais de dor atravessem o intervalo. O resultado é que não há sensação de dor. A endorfina é um analgésico natural mais forte que a morfina. E quando a pressão é muito grande, o cérebro libera o seu poder. Como o soldado que é atingido no campo de batalha e não sente dor imediatamente, embora exista obviamente um ferimento. As balas passam zunindo sobre a cabeça, sua vida está em perigo. Mas o cérebro avalia a situação e diz que aquilo não é hora de sentir dor. O cérebro de Amy sabia que sentir dor não iria ajudá-la. Já bloqueando a dor, ela poderia ter momentos preciosos para agir. A primeira coisa que fiz foi tratar os ferimentos mais evidentes. O maior perigo seria morrer de uma hemorragia devido à fratura exposta no joelho direito. Então, passei pomada, ou melhor, água oxigenada no joelho, e enfaixei o mais apertado que pude para estancar o sangramento.
Amy estava longe de qualquer socorro. Para que houvesse esperança de ser resgatada, ela precisava sair da montanha e chegar mais próximo de uma trilha. Mas, arrastando-se, ela começou a sentir dor. Houve um momento em que eu estava tentando passar por um laguinho e mexi o quadril. A dor foi tão grande que eu pensei que fosse desmaiar. Mas a minha mente ainda estava no controle e eu sabia que se desmaiasse ali, com certeza iria me afogar. Então eu me lembro de que havia muita dor, mas ela não tomou conta do meu corpo. Machucada e sangrando, Amy arrastou-se durante 2 dias. Nesse tempo todo, ela não pensou na dor graças às endorfinas liberadas pelo sistema nervoso. Quando foi resgatada, Amy relaxou. As endorfinas deixaram de agir e a dor inundou seu corpo. Eu realmente só senti a dor quando me colocaram na maca. Foi um verdadeiro martírio. Eu não via mais nada, gritava. E aquela foi uma dor tão horrível que eu não conseguia pensar em mais nada. Só pensava na dor horrível que estava sentindo. Se estivesse se sentindo assim o tempo todo, Amy jamais teria conseguido descer a montanha. Mas ela pôde sobreviver porque seu sistema nervoso bloqueou a dor. Depois de 8 cirurgias, Amy está andando novamente. Sua história é impressionante, mas não é a única. Se a situação exigir, o sistema nervoso de qualquer pessoa pode bloquear a dor. A sensação de dor é muitas vezes o único aviso de que o corpo está machucado. A dor funciona como um sistema de alarme central. Trabalhando num galpão na sua fazenda, David Edgar não fazia ideia de que estava a apenas centímetros de uma das aranhas mais mortíferas dos Estados Unidos. A aranha reclusa castanha. São aranhas minúsculas que raramente atacam seres humanos. Mas naquele dia, David estava sem sorte. Ele não percebeu a mordida de imediato, mas um dia depois começou a sentir a dor. Aí eu acordei de manhã, levantei da cama, vesti a calça e senti alguma coisa na perna. Estava queimando, doendo. Olhei e na parte de trás da perna havia uma mancha vermelha grande, com um pontinho preto no meio, e doía muito. No decorrer da semana, me senti horrível. Não conseguia dormir. Era uma dor constante, queimando. Mas a dor não vinha da mordida da aranha. Era o corpo de David trabalhando para salvar sua vida. Sempre que há uma ruptura na pele, seja uma picada de aranha ou um simples corte, o corpo reage rapidamente. Primeiro, ele envia patrulhas de glóbulos brancos para limpar o ferimento. Em seguida, o tecido ao redor incha, irritando as terminações nervosas. Aqui não é o ferimento em si o que cria dor. É a reação do corpo. E isso acontece por um bom motivo. A dor da inflamação é outra maneira que o sistema nervoso tem de nos defender. É um perímetro de segurança, a versão do corpo para o cordão de isolamento que a polícia coloca após um acidente. Para trás, para trás! A fita de papel diz aos motoristas para se afastarem. A dor da inflamação avisa que precisamos proteger aquela área ou tratá-la de alguma forma. Ignorar a mordida de uma aranha reclusa castanha pode trazer surpresas desagradáveis. Uma ferida feia que pode se transformar em gangrena.
No caso de David Edgar, a resposta do sistema nervoso foi um alerta bem a tempo para que houvesse tratamento. Seja imediata, como no caso de ossos quebrados, ou que venha a se instalar mais tarde, como numa inflamação, a dor acontece pelo mesmo motivo: proteger o corpo humano. A dor é uma de nossas experiências mais fundamentais, mais primitivas. Sem ela, a espécie humana não sobreviveria. Ela é muito ruim porque faz muito bem. A surpresa é que os sensores da dor estão trabalhando por nós o tempo todo sem que o saibamos. Eles nos fazem remexer na cadeira quando estamos sentados, revirar na cama durante o sono. É por causa dele que, quando andamos, instintivamente nos apoiamos em diferentes partes do corpo. Sinais sutis de dor estão constantemente alertando o corpo para fazer ajustes. Sem eles, forçaríamos demais os ossos e faríamos bolhas nas peles. A dor pode ser terrível, mas viver sem ela é ainda pior. Avise se sentir a vibração. Sentiu? Honestamente, não. Carol Sachs está entre os 21 milhões de americanos que sofrem de diabetes. E agora, sentiu? Uma doença que deixa açúcar demais no sangue. E aqui? Sente aqui? Quase nada. O excesso de açúcar no sangue afeta os nervos, deixando partes do corpo incapazes de sentir tato, temperatura ou desconforto. Nada. Não. Se não vê ou sente um ferimento, não vai saber que precisa tratá-lo. Você está com pouca sensibilidade e precisa sempre verificar os pés. Quem não tem nervos para transmitir a sensação de dor, precisa tomar cuidados especiais. O menor ferimento pode infeccionar e a inflamação fugir ao controle antes que o paciente perceba. O sistema nervoso é essencial para nós. As sensações nos informam sobre o mundo à nossa volta. Mas, sob certas circunstâncias, as coisas podem funcionar ao contrário. Nossos nervos dizem ao mundo o que está acontecendo dentro de nós. Pode ser a face corada da vergonha ou a voz embargada de emoção. Nossas reações físicas revelam o que realmente sentimos. E alguns acreditam que os nervos mostram quando alguém está mentindo. Normalmente, quando uma pessoa está mentindo, ela começa a suar. Todo mundo já viu nos filmes da década de 40 e 50 alguns interrogatórios nos quais o suor escorre da testa, escorre do lábio superior do suspeito, ou então pinga das costeletas. Incline-se na cadeira, estique os braços à sua frente como se fosse mergulhar numa piscina. Eu vou colocar isto em volta da sua barriga. Jack Trimarco usa as sensações físicas para procurar a verdade. Sua principal ferramenta é o detector de mentiras, ou polígrafo. Isto é a mesma coisa que o médico usa. O polígrafo funciona da mesma forma que qualquer instrumento de biofeedback. Ele simplesmente registra desvios dos padrões fisiológicos normais da pessoa, tais como aumento e baixa da pressão sanguínea, diminuição e aumento da pulsação ou atividade das glândulas sudoríparas. Às vezes chamam você de Bad? Sim. Um técnico em polígrafo sabe o que procurar quando está interrogando alguém. Você pretende ser completamente sincero? Sim. Qualquer desvio do normal pode ser sinal de uma mentira. O corpo pode revelar a verdade. Tem certeza de que não vou tentar enganá-lo com esse teste? Sim. Você pode pensar que continua tranquilo, mas quando estamos estressados, a rede de nervos prepara o nosso corpo para entrar em ação como se ele estivesse sendo atacado. É uma reação que remonta aos nossos ancestrais. Luta ou fuga? Não. Começa com a liberação do hormônio do estresse, a adrenalina.
Os batimentos cardíacos aumentam, bombeando mais sangue para os músculos, como se você estivesse prestes a entrar em batalha. A respiração torna-se mais profunda. O oxigênio vital chega aos músculos e você começa a transpirar. O corpo se resfria para que você não esteja superaquecido quando entrar em ação. O cérebro não nos deixa interromper essa estratégia de sobrevivência. Essas funções básicas são automáticas. Por isso, um polígrafo pode muitas vezes descobrir um mentiroso. Mas algumas funções nervosas nós conseguimos controlar. E isso abre possibilidades que podem ajudar a revolucionar a medicina. Tudo bem, Steve? Tudo bem. Ashley Goodman não é um dentista comum. Como você precisa de uma coroa... Ele usa a hipnose para controlar a dor. Eu quero que você consiga montar um quadro mental. Hoje ele vai desgastar um dente para substituir uma coroa sem usar qualquer anestésico ou droga. Relaxe profundamente. Dor é percepção. Realidade é percepção. O que podemos fazer é alterar a percepção da realidade. Quando a hipnose começa a funcionar, o Dr. Goodman muda completamente a percepção que Steve Fine tem do mundo. Quero que você sinta uma onda após outra de relaxamento a cada respiração. Solte a respiração e as tensões do dia mais profundamente. Você se sente confortável, seguro, relaxado. Coisas estranhas estão prestes a acontecer com Steve. Em poucos minutos, ele parou de pensar que está na cadeira do dentista. Sua mente não precisa ficar aqui. Seu corpo precisa para fazer o tratamento. Mas a sua mente pode ir aonde você quiser. A hipnose o leva à sala imaginária, cheia de brinquedos e aparelhos. Mais profundamente, mais profundamente. Quando o aparelho começa a desgastar o dente, Steve pensa que são os brinquedos fazendo Agora barulho. quero que você abra bem a boca. No fundo, você vai ouvir o barulho dos brinquedos eletrônicos. Agora eles estão fazendo barulho. Tudo o que você está vendo agora é real. Normalmente ninguém passaria por um tratamento desses sem sentir dor. Mas Steve está sentindo algo totalmente diferente. A teoria é de que a hipnose age na resposta emocional do cérebro ao desconforto. A atividade cerebral pode ser alterada temporariamente para processarmos sinais de dor, como se fosse uma outra sensação. Quando o esmalte do dente se parte, sensores de dor enviam sinais através dos nervos. Mas no cérebro de Steve, mensagens que normalmente seriam recebidas como de dor, são agora sensações agradáveis. 45 minutos depois, o Dr. Goodman tira o paciente da hipnose. Quando eu contar até 3, você vai acordar alerta e descansado. 1, 2, 3. Como você se sente? Eu tô ótimo. Que bom. Já terminamos. Fabuloso. A hipnose é um sucesso. Ela enganou completamente o sistema nervoso de Steve. Eu me lembro de recostar na cadeira e depois disso eu senti uma leve sensação, mas fora isso, foi tudo ótimo. Eu me senti bem e relaxado. O efeito permanece. A mente de Steve vai continuar interpretando a dor como uma sensação prazerosa até que o dente sare.
Geralmente não conseguimos controlar as sensações que ligam nossos corpos com o mundo exterior. Mas a ciência pode estar prestes a mudar tudo isso. 9 anos atrás, durante as filmagens de um comercial, Laura Tibbets caiu de um cavalo. Ela se recuperou, mas ainda sofre de dor crônica no ombro. Passei por 2 cirurgias, fiz toneladas de fisioterapia, tentei acupuntura, massagem terapêutica. Administrar a dor acaba ocupando todo o seu tempo, quando aquilo que você mais quer é a cura e voltar a viver. Laura ainda está procurando maneiras de vencer a dor que nunca passa. Agora, talvez ela consiga controlar sua própria sensação. Os monges Shaolin da China são famosos pelas artes marciais e acrobacias, mas, acima de tudo, pela sua capacidade de controlar as sensações. Isso realmente não dói ou eles não ligam para a dor? Quando se preparam para as apresentações, os monges usam uma das formas mais antigas de controle da dor: a meditação. Você precisa ter 100% de concentração. Precisamos de poder real para canalizar o Qi, nossa energia espiritual. Na meditação, essa energia é canalizada pelo corpo todo. A meditação começa alterando o funcionamento do corpo. O coração desacelera, bombeando menos sangue. Os músculos se relaxam. Com os músculos relaxados, há menos tensão e, consequentemente, menos dor. Mas o efeito mais estranho acontece no cérebro. Surpreendentemente, embora o cérebro continue alerta, a meditação diminui a reação emocional à dor. É como baixar o volume. Quando vem a sensação de dor, ela não tem quase efeito. É assim que os monges conseguem tolerar o que para os outros seria tremendamente doloroso. Agora, a tecnologia pode ajudar Laura a atingir esse mesmo resultado à medida que ela se desfaz da dor pelo pensamento. Um avançado aparelho de ressonância magnética mostra a aparência das sensações nas profundezas do cérebro. Como a atividade ocorre no cérebro todo, é difícil saber onde procurar. Mas a dor cria emoções fortes que fornecem o mapa para essa sensação misteriosa. Essas imagens não mostram dor. Essa distinção é importante. Como qualquer estudo de neuroimagens que mostra amor, medo ou ódio, não estamos mostrando essas experiências no cérebro. O que estamos mostrando são as regiões que desempenham um papel na experiência da dor. Talvez a observação da atividade nessa região ajude a encontrar um meio de controlar a sensação de dor. Laura observa seu cérebro trabalhando em tempo real enquanto o aparelho mapeia a atividade emocional que a dor causa. Podemos nos concentrar numa região específica do cérebro, processar o nível de atividade cerebral e enviar de volta para que o paciente veja sua própria atividade cerebral em tempo real, como um piloto de um caça veria a tela do computador de bordo. As varreduras cerebrais são difíceis de ler. Por isso, a atividade é representada na forma de uma chama. Quando maior a chama, maior a atividade naquela área crucial. O que Laura tem de fazer é diminuir a chama usando apenas a mente. Muito bem, Laura. Agora vamos mostrar as varreduras cerebrais e você vai se concentrar em diminuir a dor. Como se estivesse trabalhando um músculo isolado na academia, Laura usa a chama para atingir a parte certa do cérebro. Para diminuir a dor, Laura criou exercícios mentais interessantes. Para diminuir a dor, eu às vezes pensava em alguma parte do meu corpo que não tivesse doendo e me concentrava nesse lugar, tentando realmente limpar a mente. E também imaginava pessoas pequenininhas que entravam e escavavam e arrancavam
literalmente removendo a dor. Os resultados são impressionantes. Pacientes que estão tentando este método dizem que a dor, em média, diminuiu pela metade. É o máximo que muitos remédios para a dor conseguem fazer. As pessoas podem aprender a controlar regiões específicas do cérebro se puderem vê-las de momento a momento. E isto é o mais fantástico nesta técnica. Pela primeira vez mostramos que as pessoas realmente podem acessar uma região específica do cérebro e aprender a controlá-la. E isso leva a uma determinada mudança de comportamento, porque isso nunca foi feito antes. Algum dia, esta técnica poderá também ajudar no tratamento de doenças como depressão ou vício. Se funcionar, talvez todos nós venhamos a ter tanto controle da mente quanto um monge Shaolin. O corpo humano é literalmente um feixe de nervos. Eles transmitem sensações que mantêm nossos corpos em harmonia. Eles nos dão prazer e nos alertam com a dor, sempre prontos para colocar nossos corpos em ação. Ainda estamos aprendendo o verdadeiro potencial dos nossos sentidos. Quanto mais pudermos testar seus limites, maior o super-herói que temos dentro de nós, o corpo humano. Versão brasileira DPN Santos. A Terra. Um planeta único em que a vida se manifesta de formas infinitas. O habitat de milhões de seres vivos. Lugar de beleza inigualável. E de total devastação. A natureza pode te colocar à prova. Quando surgem ulcerações, os pés ficam brancos como cera. Para mostrar que sua força de criação é igual ao seu poder de destruição. Droga! Espreitando sorrateiramente pelos quintais do mundo, um instrumento letal aguarda sua vez. Será mesmo? Cortador de grama letal. Eu gostei, óbvio. Queremos saber o que acontece com as pedras quando elas interagem com o cortador. Criamos o nosso laboratório gramado aqui para remover as variáveis e ver com clareza o que acontece com as pedras. As silhuetas foram pintadas em isopor, então, se alguma pedra sair do cortador com alguma força, o isopor é frágil o suficiente para mostrar com clareza. O que nós queremos ver é o que acontece quando as pedras e a lâmina do cortador de grama interagem. Eu não quero fazer mais isso, tá dando medo. A tempestade de pedras e ricochetes não poupou ninguém. Vem cá! Oh, meu Deus! Acertou? Com as vítimas de isopor cravejadas. Ela atravessou totalmente. O mito de que um cortador de grama pode lançar pedras como se fossem balas está no caminho certo.
Pense 2 vezes antes de chamar um Mythbuster para cortar a sua grama. Fica a dica. Eu nunca mais quero empurrar um cortador nessas condições. Há evidência de que o estrago balístico é considerável. A investigação não existiria sem o ser humano. O cérebro segurando 2 pensamentos incompatíveis ao mesmo tempo. A humanidade não sobreviveria se não fosse por seus avanços. Descubra no Discovery Science. A inspiração pode vir de onde menos se espera. Observe ao seu redor. Estamos aprendendo com a tromba do elefante, com os tentáculos do polvo. Decifre o DNA que move a sua paixão. Esse cara está voando num avião que foi projetado há mais de 100 anos. Resolva o problema. Vejam esses círculos roxos. Eles são exatamente do mesmo tamanho. Deixe sua marca. Nós queremos atrair os jovens para serem os engenheiros que precisaremos amanhã. O universo é tudo. 3, 2, 1. Espaço. Estamos indo para um lugar novo e só temos uma sonda. Tempo. Faltam 20 segundos para o impacto. Matéria. A ionização da bola de fogo interfere nos sinais de rádio e TV. Viaje até o limite do nosso sistema solar. Oportunidade única na vida.